Alô galera do YouTube, então voltando, nossas aulas de contabilidade de custos focadas no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos trabalhar hoje a continuação do sistema de contabilidade de custos voltado para a parte mais gerencial, que trabalhamos custeio variável, depois trabalhamos análise densamente da margem de contribuição unitária, total, em percentual. Agora, a análise custo, volume e lucro é uma análise que vem complementar e utilizar muito a margem de contribuição unitária. Então, olha quem apareceu aqui de novo, ó. É exatamente ela, a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda, a receita unitária, menos o custo variável, mais a despesa variável. Então, a análise custo, volume e lucro, o que ela vem demonstrar para a empresa? Uma variação, ela quer analisar a variação. Variou o custo, que impacto isso dá no volume, variou o volume, que impacto que isso dá no custo, variando o custo e o volume, que impacto que isso dá no lucro. Então ela é uma técnica de simulação entre as variáveis para ver que impacto elas vão dando. Se mexo no custo, que impacto isso dá no meu volume de venda, mexo no volume, que impacto dá lá na minha receita. Então é uma técnica que trabalha essas simulações na questão gerencial da empresa. Então é uma técnica muito importante, muito utilizada. A prova vem cobrando isso com muita densidade, porque é algo novo, não chega a ser novo na criação dessa análise, mas ela é nova na utilização. As empresas vêm utilizando muito, as pequenas empresas se utilizam, tem muita vantagem na utilização dessa técnica, porque ela é relativamente simples de ser utilizada, mas traz informações de grande relevância, muita relevância mesmo. Então hoje nós vamos começar com os 3 tipos de pontos de equilíbrio, que são informações muito importantes que estão dentro dessa análise custo, volume e lucro, e nos próximos vídeos vamos continuar, vamos esgotar essa análise até que consigamos abordar todo o conteúdo que cai na prova, porque cai e vai cair com certeza. Boto minha mão no fogo, esse conteúdo vai cair na prova, né? Não cai de uma maneira muito complexa, mas você vai ter que conhecer os conceitos de margem de contribuição e depois os outros indicadores que são pedidos. Por quê? A fórmula não cai, não está na prova disponível para você. Então você tem que entender a fórmula, decorar essa fórmula, memorizar ela para poder usar de maneira que ela seja mais, que você consiga decorar, né? Cada um tem o seu modelo mental, sua capacidade de decorar, ou de entender, ou de olhar para o exercício e assimilar os dados ali e conseguir com que eles retornem a fórmula para a sua cabeça. Ok? Mas vamos lá então entender o que são pontos de equilíbrio. Olha lá, nós vamos trabalhar hoje nessa aula 3 pontos de equilíbrio, mas na verdade nós temos 4 pontos de equilíbrio. Mas o último, o quarto, nós vamos trabalhar uma aula só para ele. Então, pontos de equilíbrio são o quê? São indicadores que demonstram o nível de atividade que a empresa tem que alcançar para ter uma resposta, um resultado que ela deseja. Então, o que o ponto de equilíbrio vai demonstrar para a empresa não é o que está acontecendo no momento, é o que ela precisa alcançar para ter o resultado que ela almeja. Então, o ponto de equilíbrio ele não diz assim, a empresa está vendendo isso. Não, ele vai dizer o quanto a empresa precisa vender para tal coisa, o quanto a empresa precisa vender para chegar nesse resultado, o quanto ela precisa faturar. Então, ele é um indicador que projeta uma necessidade, não um indicador que vai dizer como a empresa está hoje. Importante entender essa diferença. Então, o resultado que o ponto de equilíbrio demonstrar é o que a empresa necessita fazer. Aí você vai comparar com o que ela está fazendo para saber se você chegou ou não, alcançou o ponto de equilíbrio, ultrapassou. Tem outros indicadores também que demonstram isso para a gente, né? Foco da aula de hoje, pontos de equilíbrio. Então, indicador que demonstra uma posição que a empresa deve alcançar para chegar no resultado. Mas que resultado é esse? Depende do ponto de equilíbrio que eu utilizar. Vamos lá. Primeiro, então, PEC, ponto de equilíbrio contábil. Então, ponto de equilíbrio contábil é o mais utilizado, é o mais conhecido. As empresas usam, é o que mais usa, é o que mais cai em prova, é o que mais aparece em exercício, é o mais batido. Então, decore, por favor, isso aqui. Então, vamos de novo. Ponto de equilíbrio contábil. Por que um Qzinho aqui? O Qzinho é de quantidade. Então, o resultado que esse indicador me passar vai ser um resultado em quantidade. Tá, beleza. Mas o que ele vai me demonstrar? Que quantidade é essa? Olha a fórmula. Custos fixos mais a despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, volta só um pouquinho no tempo. Qual era o conceito de margem de contribuição unitária? Era um indicador que demonstra a rentabilidade unitária do produto.
Rentabilidade unitária. Mas o que mais? Era o quê? Era o que sobrava do preço de venda após eu tirar toda a parte variável. Beleza. Então qual era a função desse indicador? Era amortizar os gastos fixos e depois formar o lucro. Ah, beleza. Então olha o que está acontecendo aqui. Eu estou dividindo os gastos fixos pela margem de contribuição. Então o que está acontecendo aqui? A quantidade que der aqui, o número de unidades que der nesse indicador aqui vai ser o quê? Quantas unidades a empresa tem que vender para ter lucro zero. Mas lucro zero não existe, eu sei que não existe. Mas lucro zero é uma maneira de se dizer que ela chegou no empate, vamos dizer assim. Tudo que ela vendeu, pagou tudo que ela gastou. Por quê? Porque o que o ponto de equilíbrio contábil demonstra é quantas margens de contribuição eu tenho que somar para abater os gastos fixos. Então é o momento que o número de margens de contribuição que eu somaram para amortizar os gastos fixos. Então é o momento que eu não tenho nem lucro nem prejuízo, eu estou em equilíbrio. O meu lucro aqui é zero. Abaixo disso aqui eu tenho prejuízo e acima eu vou ter lucro. Qual? Depende. Cada unidade acima do PEC eu vou ter o quê? Uma margem de contribuição de lucro. Porque o que acontece? Olha lá o conceito de novo, margem de contribuição, o indicador que tem a função de amortizar os gastos fixos e depois disso formar o lucro. Então o que acontece? No PEC, o somatório das margens de contribuição amortizaram todos os gastos fixos. Acima do PEC, o que a margem de contribuição vai fazer? Formar o lucro. A função dela vai ser, dali para frente, formar o lucro. De como? De uma em uma margem de contribuição novamente. Então, o PEC, o ponto de equilíbrio contábil, o mais utilizado, o mais conhecido, tem a função de amortizar os gastos fixos, lucro zero. Ele pode ser demonstrado em quantidade ou em faturamento. Botei um cifrão ali, ó. Então, o ponto de equilíbrio contábil em reais, ele é igual. Olha a forma. Eu vou pegar esse resultado aqui, que é o PEC em quantidade, vou multiplicar pelo preço de venda e o resultado aqui vai ser um resultado em faturamento. Então, qual é a análise dos dois pontos de equilíbrio? O primeiro aqui, número de unidades que a empresa necessita vender para ter lucro zero, e aqui, o faturamento necessário para ter lucro zero. Então, é a mesma informação de duas maneiras diferentes, uma em quantidade, uma em reais. Como a prova vai mais te cobrar? Em quantidade. Quantidade vai ser o mais cobrado, o mais trabalhado na prova, o que mais vem aparecendo e vai cair. Vai cair uma questão dessa, caiu no ENAD, vai cair no exame de suficiência. Então o que isso demonstra? Que tanto o ENAD do ensino superior quanto o exame dos conselhos vem trabalhando a questão de pontos de equilíbrio, porque é um indicador simples, mas muito importante. Você tem que saber, o examinador quer que você saiba. Lucro zero, quantidade necessária para ter lucro zero, faturamento necessário para ter lucro zero. Então, primeiro ponto de equilíbrio contábil. Beleza, continua lá. Segundo ponto de equilíbrio, também aparece, vamos fazer exercício hoje de provas anteriores que cobraram todos os pontos de equilíbrio. Vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico. E de novo um Qzinho ali. Por quê? Quantidade. O que ele vai me demonstrar? Olha lá a forma. Custo fixo mais a despesa fixa sobre o MCU. Se eu deixasse só até ali, a fórmula estaria igual a quem? Ao ponto de equilíbrio contábil. Mas não é isso. O ponto de equilíbrio econômico, ele tem algo a mais. Ele vai sobrecarregar a margem de contribuição com um valor a mais. Que valor é esse? É um retorno desejado pelo empresário, que o exercício sempre vai te dar. Ou ele vai dar já um valor inteiro, ou ele vai te dar um percentual sobre um investimento que você deseja ter como um retorno. Então você vai pegar os gastos fixos, vai somar mais um retorno, que ele vai estar agindo na fórmula como se ele fosse mais uma despesa ou um custo, no caso, ele vai estar sobrecarregando a margem de contribuição. Então o que acontece? Vocês acham que esse ponto de equilíbrio aqui, o econômico, ele vai ser maior ou menor que o ponto de equilíbrio contábil? Menor. Não. Confundi tudo, né? Mas pensa comigo. Não tenta chutar, pensa na fórmula. Se eu tenho aqui em cima custo fixo mais gasto fixo, dividido por uma margem de contribuição, deu um valor. Agora, naquela fórmula eu sobrecarreguei, eu joguei mais um retorno no numerador de uma fração, o que vai acontecer com o resultado?
vai aumentar. Eu vou ter que somar mais margens de contribuição aqui para poder chegar no resultado desejado, né? Então, o ponto de equilíbrio econômico demonstra quantas unidades a empresa tem que vender, não está vendendo, para ter o retorno desejado. Então, esse resultado aqui também é um resultado em quantidade de equilíbrio. Mas equilíbrio qual? O equilíbrio no retorno, não o lucro zero. Igualmente ao ponto de equilíbrio contábil, o econômico também vai ter a parte, né, de um indicador financeiro. Ó. Ponto de equilíbrio econômico em quantidade vezes o preço de venda vai me dar o quê? A quantidade, o faturamento necessário para eu ter o retorno desejado. Então, ponto de equilíbrio contábil, lucro zero. Ponto de equilíbrio econômico, retorno desejado. Fechou? E aqui, tanto em quantidade quanto em faturamento. E o terceiro, fecha lá comigo então. Ponto de equilíbrio financeiro. Também tem duas versões, quantidade e faturamento. Olha lá a fórmula. Custo fixo mais a despesa fixa menos a depreciação dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o que esse indicador está fazendo? Dentre os três aqui, ó, rapidamente a gente consegue ver qual vai ser o menor ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio financeiro é o único que está diminuindo alguma coisa dos gastos. Ele não está somando nada e nem está mantendo os gastos integrais. Ele está tirando a depreciação. Tecnicamente, como é que é o nome da depreciação neste indicador aqui? A depreciação é um gasto não desembolsável, né? Então, por mais que ela esteja contemplada na estrutura de gastos, você não paga a depreciação, você não desembolsa a depreciação, você não tem um boleto de depreciação no final do mês. Não paga, né? Você não paga a depreciação. A depreciação é um gasto, é um custo ou despesa, dependendo de onde ela estiver inserida, mas ela não é desembolsada, ela não descapitaliza a empresa em determinado momento. Agora, então o que esse indicador aqui vai nos dizer? Ele vai dizer assim, ó, quanto a empresa tem que vender em quantidade ou faturar para conseguir cobrir os gastos desembolsáveis, aquilo que efetivamente ela vai pagar naquele período, naquele mês, um aluguel, um funcionário, uns impostos, tudo aquilo que se em determinado momento ela não pagar, alguém vai cobrar dela, alguém vai, né, vai cobrar, é um passivo oneroso, as pessoas vão atrás daquela situação ali. Então, a depreciação não. A depreciação você pode tirar ela e aquela provisão que você teria para repor um ativo, você pode usar depois, você pode tirar aquela situação de momento. Então, a depreciação é um gasto não desembolsável. Então, o indicador do ponto de equilíbrio financeiro, ele vai dizer quanto a empresa necessita vender para cobrir os gastos que ela realmente tem que desembolsar, que ela vai tirar do bolso no momento que vai fazer falta, e se ela não pagar, alguém vai poder exigir dela aquele pagamento. Então, são os gastos que eu não posso atrasar, gastos mais emergenciais, gastos de curto prazo que giram a empresa, que faz a coisa acontecer. Então, tu deixa a depreciação um pouquinho de lado ali, paga o que mais tem que pagar e depois tu pensa, né, na reposição desse ativo, como você vai fazer, né? Então, análise custo, volume e lucro trabalha com essas questões de simulações de situações. Com os pontos de equilíbrio, eu consigo fazer várias simulações de quanto eu preciso vender, se estou vendendo, quando eu vou chegar. Eu consigo testar a viabilidade de negócio. São indicadores simples, indicadores bons de trabalhar, sim, né? Trabalha assim com informações muito relevantes de maneira rápida e objetiva. Por isso que as provas estão cobrando cada vez mais. Então, vai cair uma questão disso aqui? Vai cair, não tem dúvida nenhuma. Pode me cobrar lá no canal depois, porque vai cair. E se cair, quero que você acerte, comente lá comigo se você acertou ou não essa questão. Vou ficar muito feliz. Então, ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, os 3 pontos de equilíbrio mais conhecidos. Vamos trabalhar, vamos fazer questões, né? Então, na sequência aí, não sai daí, vai ser coladinho nesse vídeo agora. A gente já volta fazendo os exercícios, questões de provas anteriores sobre exatamente essa matéria aqui. Então não sai daí, pessoal, já estou voltando, fica aí, não sai. Aproveita esse tempinho entre um e outro, se inscreva lá no canal, comente, dê um like, interaja com a gente, né? Eu tô vendo muitos poucos comentários lá, vamos, convide seus amigos, daqui a pouco a prova tá aí, vamos lá. Então, beleza, pessoal, obrigado pela essa primeira audiência, não sai daí, na sequência, exercícios de provas anteriores. Valeu, obrigado, hein?